Esse projeto, ele tem um encanto muito especial, que é a descoberta dos espaços. Então, em cada canto, em cada andar que a gente faz, né, permeando aí por essa construção, a gente vai descobrindo um lugar diferente, um ponto específico para olhar e admirar. E a gente entende isso ao longo do caminhar desse projeto mesmo, né? Então a gente começa com a área mais íntima da casa, então a gente percebe que a iluminação desse lugar é diferente e a gente passa por uma transição, um rito de passagem quase, que é o corredor principal. O corredor costuma ser um tabu, ele é inevitável quando a gente está falando de uma casa térrea, mas ele não precisa ser um ponto ruim, aqui muito pelo contrário, a gente tomou partido disso, então ele é um dos pontos centrais de projeto. É uma experiência você passar por ali, por esse corredor de passagem, e é quando a gente chega na área social, que é o coração desse projeto. Esse projeto ele foi encomendado por um cliente de São Paulo e a família viria aqui para o interior com a ideia de ser a casa permanente. Então a gente pensou para ser uma casa funcional, então ela funciona para o dia a dia, mas ela tem uma pegada também como uma casa de veraneio. Então a gente tem amplos espaços, os espaços eles se conectam entre si, então nós temos uma área de cozinha integrada com o jantar e para um evento maior a gente abre algumas portas e a gente tem uma varanda que é uma varanda fechada com portas, então ela é climatizada também e ela, ao mesmo tempo que ela fica integrada com a casa, ela pode estar separada também para uma festa maior. Falar da construção dessa casa, eu acho que é um ponto principal que evidencia muito um dos principais diferenciais da House Arquitetura. Como eu falo muito, nós fazemos projeto e execução de obras, né? E a nossa equipe também tem sinergia muito grande com a equipe de projeto e com a execução de obra. Então sempre tem uma melhoria contínua. E o resultado é esse que vocês estão vendo nesse projeto. Essa casa, ela foi pensada desde o começo com a equipe de arquitetura, a equipe do corpo técnico de arquitetos, também envolveu também a parte de interiores, mas sempre também com os arquitetos e engenheiros de obra, execução de obra, opinando como seria melhor ser executado. Por todos os lados, né? Como eu disse, esse encanto maior de projeto é você entender e ir descobrindo esses espaços. E aqui você descobre o coração da casa. Essa área social, ela é 100% integrada. Mais uma vez, a gente tomou o partido de integrar, eu diria que dessa vez, 110% da área externa com a área interna. É isso que a gente faz o tempo todo. A gente chama a natureza, a paisagem para dentro da casa, então a gente tem grandes quadros de luz, a gente tem esse pátio central que a gente está aqui e um grande clarão para a área externa, a nossa área de lazer, que também é um dos pontos altos do projeto. Nós estamos em um terreno de quase 2.000 metros quadrados e ele é um pouco mais estreito e comprido. Ele é um declive para os fundos e ele faz fundo com uma mata. O pedido do projeto era para ser uma casa térrea, então essa foi a nossa maior dificuldade do projeto, de como fazer os ambientes eles funcionarem entre si e separar e setorizar a parte íntima da casa, a parte social e a parte de serviço, mas também a gente tem a parte de lazer. À medida que o terreno vai caindo, a gente conseguiu separar então a casa num platô, num patamar superior e depois, logo em seguida da área gourmet, a gente criou um espaço de limite com a área de lazer, então a piscina ela fica nessa transição, então a piscina fica um ponto mais baixo do que a casa e ela permite que a gente tenha uma vista mais fluida. Então eu estou aqui num ambiente
social contemplativo da casa e eu não vejo, né, nenhum limite físico na frente. A gente consegue ter uma visão direta para a mata, para a área externa. Na arquitetura a gente fala muito de forma e função, né? Que um tem que acompanhar o outro e, na verdade, uma é consequência do outro, né? Eu acho que essa casa é um exemplo disso, né? Falando especificamente de construção, que é o departamento que eu lidero na House, mas não tem como não falar da arquitetura dessa casa, né? Então, a construção foi toda pensada com base na arquitetura, então a leveza que nós temos aqui, desses elementos de espaços abertos, uma planta, eu costumo dizer aqui, um projeto extremamente autoral, muito personalizado. Então toda essa abertura que nós temos de área verde, essa leveza que nós temos de estrutura metálica, que eu já disse, os panos de vidro, também essa leveza estrutural quando você olha a elevação do projeto, assim, né? Você vê esse telhado meio que flutuando, na verdade. Então tudo isso com certeza é a integração da arquitetura com a estrutura. Toda a parte de interiores, né? Acabamentos e marcenaria, mobiliário, a decoração de projeto mesmo, ela está integrada com a parte externa. Não existe, é até difícil falar porque não existe essa diferença. Elas se complementam, elas se camuflam, elas permeiam entre si. Então, quando a gente fala de um revestimento de pedra que ele faz parte ali da personalidade estética da fachada da casa, ele adentra mais uma vez, ele acompanha essa continuação para dentro da casa, ele te chama para acompanhar, né? Então, quando a gente faz esse mix de texturas, é sempre para chamar pro externo. Então, quando a gente usa a madeira se confunde com o paisagismo externo. Vocês podem notar, a gente tem muitos tons de verde, muitos tons terrosos, que é justamente para a gente manter aí esse fluxo no olhar, né? A gente acaba integrando muito essa área externa com a área interna e a ideia é fazer essa fluidez, né? Então, a gente tem algumas escolhas específicas de acabamento que são basicamente tentativas de réplicas, né? Da gente remeter aquele item a coisas externas. Então, a gente usa muito elemento natural. A gente tem uma pedra maravilhosa na mesa de jantar, é um marmorizado verde belíssimo, e quando você para olhar ele, você naturalmente, talvez não de forma consciente, mas naturalmente, você enxerga as folhagens que estão em toda a natureza em volta. E como a gente sempre busca a integração dos espaços, mas ao mesmo tempo setorizar cada ambiente, a gente precisa usar algumas técnicas construtivas a nosso favor. Então aqui a gente tem uma mescla, né, de sistemas construtivos de concreto e de estrutura metálica. A estrutura metálica ela é mais fluida para essa parte social, que os vãos são maiores e eles são mais esbeltos, né? Então a gente tem uma coluna muito fina, uma viga muito fina, e isso acaba deixando um ambiente mais sutil. Você não tem muita percepção da estrutura e você consegue ter um ambiente mais amplo e aberto. E a rotina das pessoas muda muito, né? Você imagina que em determinado momento a gente pensa um detalhe para que ela funcione naquele momento e sei lá, no ano seguinte a ideia se transforma, a ocupação se transforma. Então acho que a casa tem esse poder também de transformação pessoal, de impacto pessoal, né, na vida de quem está aqui diariamente. Bom, a responsabilidade de construir uma casa como essa aqui é bem grande, né? Apesar de a gente dividir essa responsabilidade com toda a equipe, acho que cada um se sente muito responsável também pelo resultado final. Acho que cada um quer dar um pouco de seu melhor para ter o melhor resultado. É claro que nós somos uma equipe, cada um faz uma certa parte do projeto, mas a gente se envolve como equipe mesmo, como eu falei, essa sinergia que nós temos para o melhor resultado. E eu acho que isso tende a crescer, assim, quando essa energia também em parceria com o proprietário, né? A gente vê como ele se envolve, como eles querem a casa, e o resultado sempre é gratificante, né? As pessoas nos perguntam como que é você ver um projeto seu pronto, e de fato é muito gratificante. Eu acho que cada momento é mais prazeroso, e é um prazer que, assim, você nunca perde, porque a casa sempre tem constante mutação. Cada vez que você vem é um momento diferente, é um momento de vida da família diferente, os filhos crescem, o paisagismo também muda, a decoração muda. Então sempre é prazeroso você ver que aquilo que você criou é como se fosse um organismo vivo mesmo, está sempre em mutação, sempre melhorando e evoluindo.
Acho que o muito legal dessa casa aqui é a ideia dela ser intimista, né? A fachada ter intimista e você não conseguir ver o que tem dentro dela, né? É uma caixinha de surpresa. E eu acho que só quem tá aqui consegue entender como que é essa grandiosidade, essa robusteza, ao mesmo tempo que é muito leve e delicado. Sim. E aí, como o feedback do cliente, exatamente sobre isso que você estava falando, Rafa, ela falou que as pessoas chegam aqui, as visitas chegam aqui exatamente nessa transição aqui que a gente passa e faz assim... E aí eu acho que é esse suspiro, né, que é a arquitetura. Sim. Que é o que a gente vê, o serviço tá feito, né? O trabalho tá feito, a gente chegou lá, é esse suspiro que traz a arquitetura na sua forma mais pura. Eu poderia falar assim, sem dar nomes, né, mas como se fosse uma casa passarela, né? Ela vai se revelando, né? A gente vai passando, vendo o verde, vendo os ambientes, passa por alguns ambientes que você nem percebe que passou por eles, é o caso da área íntima, né? Isso. E quando você chega nessa área social aqui na sala e que você tem esse momento uau, assim, né? É um rito de passagem, né? Exato.